Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Casa das Ideias. Hoje a gente vai compartilhar algo muito interessante, uma instituição que vem há mais de 40 anos cuidando dos idosos da nossa cidade e acredito que idosos de outras cidades, mas esses detalhes a gente vai compreender ainda melhor com o pessoal da instituição, do lado da Dona Ritinha, as irmãs que estão aqui representando, mais Fernanda, que é assistente social desse lar. E esse quadro se chama A House Convida. Justamente a gente convida instituições que têm uma execução de serviço social muito ativo e simplesmente não tinha como deixar de não chamar esse pessoal que vem aí fazendo um trabalho brilhante, e vocês vão entender, assim como eu, como é executado de forma carinhosa, um trabalho assim digno, humano, muito bem executado de todo o corpo da instituição lá da Dona Ritinha. Meninas, seja muito bem-vindo ao podcast Casa das Ideias. Fique tranquilo, o papo vai ser maravilhoso, vai ser suave. Não fique engessado no costume dos bate-papos de jornais, das mídias tradicionais, porque o podcast é algo divertido, alegre, leve. Então, fique à vontade, a casa é de vocês. Fernanda, seja muito bem-vinda, e as demais irmãs, com o decorrer da sequência, vão se apresentando, dando as considerações iniciais. Certo. Eu sou a Fernanda, tenho 26 anos, sou a nova assistente social do lado da Dona Ritinha e conheço um pouco do trabalho de Kainan, e como lá está passando por um momento de reforma, procurando ajuda, patrocínio e tal, para conseguir concluir a reforma, eu achei muito interessante pedir a oportunidade a Kainan para apresentar, porque muitas pessoas da nossa cidade, cidades vizinhas, não conhecem o lado da Dona Ritinha, não tem noção do que é a instituição, qual é a finalidade dela, a importância dela para a nossa cidade. Então aqui é um momento da gente trazer um pouquinho do que é o lar para o nosso município. Perfeito. Fala, irmã. Sou irmã Ednilza, né? Sou sergipana, estou aqui em Tucano, morando pela segunda vez. Sou religiosa da Congregação Divino Mestre. Sou professora, mas no momento não estou em sala de aula. Estou, assim, exercendo essa missão frente à igreja, frente à Congregação Divino Mestre, trabalhando um pouco do nosso legado, do nosso carisma. E aqui em Tucano nós temos, né, essa missão de trabalhar no cuidado com os idosos. É uma parte do nosso carisma. Nós trabalhamos assim com muito carinho, com muita atenção, como a Fernanda já mencionou, e também o Kainan, né? O lado da Dona Ritinha tem uma história de vida aqui nessa cidade, busca trabalhar, tratar com carinho, dando qualidade de vida aos idosos. E aqui nós estamos para partilhar um pouco da nossa história, do nosso trabalho, da nossa caminhada em Tucano. Bom, Fernanda é da cidade, acho que todo mundo já conhece, mas a questão do catolicismo, acho que a questão eclesiástica traz todo mundo do Brasil todo e vira aquela salada de fruta. E a senhora é natural de qual cidade, de qual estado? Eu sou natural de Sergipe, da cidade de Simão Dias. Aqui, né? Perto. Aqui perto, Morei aqui entre os anos 96 e 2000. Depois fui transferida para Feira de Santana. De Feira de Santana fui a Juiz de Fora. Morei 3 anos naquela região. Retornei à minha cidade natal. Em 2018 fui transferida para Salvador. Fiquei até 2022. 2022 fui escolhida pelas irmãs para conduzir o grupo das irmãs no Brasil. E aí, automaticamente, uma vez que eleita diretora-geral, tem que vir morar em Tucano novamente, porque nossa sede geral é aqui em Tucano. E aí, olha eu de novo em Tucano. Cheguei aqui em 2022 e continuo até hoje. Irmã? Eu sou irmã Marineuza, sou pernambucana e morei aqui 31 anos. Trabalhei como professora, me aposentei. Estou morando em Feira de Santana, mas nesse momento estou aqui. E na minha caminhada de 31 anos, eu morei 9 anos no lar Dona Ritinha. Então, de uma certa forma, eu nunca perdi esse laço grande que eu tenho com o lar Dona Ritinha, na caminhada, na história, estando com os idosos e nessa caminhada. Estou aqui em Tucano, servindo ao povo de Deus e à nossa congregação Divino Mestre. Bom, para que a gente possa compreender melhor, tem muita gente que conhece os canais da Casa das Ideias, mas
ter muito seguidor que é distante, não conhece essa instituição, mas constantemente vem chegando novos seguidores e é importante com que a gente possa reforçar ainda mais como foi que surgiu lá da Dona Ritinha essa questão de execução desse serviço de cuidar do lar, ou melhor, dos idosos, né? O Lar da Dona Ritinha, ele é parte do ideal do nosso fundador, Padre José Gomesindo. Padre José Gomesindo é um sergipano de Itabaiana, que desde criança dedica sua vida na vivência do cristianismo católico, se torna salesiano e mesmo no salesiano ele se sente inquietado em cuidar da vida, em todos os seus ângulos. Ele começa como lema de vida: a ti deixei o meu pobre, tu serás a ajuda do órfão, né? E uma das preocupações dele era cuidar dos pais, dos idosos que não tinham assim o afago da família. Então tinha seu elo de vida trabalhando a educação, mas não só aquela educação institucionalizada, né? E aqui em Tucano ele funda, junto com as irmãs da Congregação Divino Mestre, esse espaço para cuidar da vida do idoso, né? Traz o nome Dona Ritinha porque era o nome da mãe dele e era uma idosa também. Ele acompanhou o Padre José Gomesindo toda a sua vida, faleceu aqui em Tucano, né? Então, quando ele criou lá a Dona Ritinha com esse zelo, com esse patamar de cuidados, coloca o nome Dona Ritinha, fazendo homenagem à sua mãe. E ali as irmãs desenvolvem esse cuidado com os idosos, não só de Tucano, mas da região, né? Nós temos idosos de vários lugares da Bahia, de Sergipe, de outros estados também, que já passaram por aquela casa e ali tiveram seus aconchegos nos finais de suas vidas. Entendi. E como foi todo esse trabalho, esse desafio com que criar um lar na cidade do interior, cidade pequena, assim, quais são o que se discute, né, na questão do lado da Dona Ritinha, todo o processo de execução desse projeto? Olha, eu diria, viu, que Padre José Gomesindo era aquele homem que tinha uma cabeça além do seu tempo. Na época em que ele funda e depois faz com que se concretize a criação e inclusive a construção do lado da Dona Ritinha, era assim uma realidade quase que impalpável para ele. Mas ele, juntamente com outras pessoas aqui da comunidade, né, trabalho de mutirão, ajuda de formiguinha, uma ajuda daqui, outra da acolá. Então, as pessoas sempre chegaram junto para construir, no primeiro momento, o espaço. E depois ele vai alargando o espaço para acolher todos os idosos, independente de qual era a sua realidade familiar, sua realidade de nacionalidade, para ficar ali dentro, né? Então, chegou alguém na porta reclamando ou fazendo uma certa queixa que tinha um idoso que não tinha quem cuidasse, Padre José Gomesindo pode trazer que as irmãs cuidam, né? E nós, irmãs, era quem trazia esse zelo para cuidar e cuidar bem, com carinho, com respeito, com o afeto que muitas vezes esses idosos não têm nas suas famílias, tentando ser um portal de escuta para que esses idosos, inclusive, chorassem suas mágoas de filhos que não reconheciam seu esforço, né, durante toda a sua trajetória. Então, assim, eu diria que foi um trabalho um pouco ardoroso, no sentido de arrecadar fundos no início para construir. Mas depois de construído, muitos foram aqueles que fizeram-se parceiro nesta caminhada, né? Tanto da área política também, como da área comercial, como os próprios cristãos católicos tucanenses, né? Então, assim, há uma somatória de esforços humanos para dar dignidade àqueles que ali se encontram. Perfeito. E você, Fernanda, como foi os primeiros passos ao adentrar nessa nova caminhada no seu... Então, eu já conhecia o lar, né? Porque quando eu estava ali cursando, fazendo a faculdade, se eu não me engano, foi no segundo ou foi o último, porque foi bem na pandemia. Então,
a parte de estágio ficou online. Para mim foi uma tristeza muito grande, porque eu estava esperando por aquele momento para saber como que era na prática, né? Então, como eu não pude ir para fora, né? O lugar que eu queria estagiar não era dentro de Tucano, e aí eu tive a oportunidade no lar. Foi o meu primeiro contato. Se eu não me engano, eu passei 3 meses estagiando lá. Já peguei direto, então eu já conhecia a estrutura. Fátima foi a minha supervisora na época, né? Então eu já conhecia a estrutura do lar, já sabia como que era a dinâmica, a proposta, como que desenvolvia ali o dia a dia deles. Então, quando a oportunidade chegou para mim de assumir, foi uma honra muito grande, porque a minha professora saiu para poder me dar a oportunidade de começar a exercer na minha área. E aí, como é que tá? Quanto tempo já? Vai fazer 2 meses. Recente ainda. Recente. Mas tá bem engajada. Tá bem engajada. Tá bem engajada. Como dizem, né? Eu nasci de 7 meses, as minhas coisas é bem... Corro bastante para ver se dá certo. E durante esses 2 meses que você tá lá, qual é o seu maior aprendizado? O que é que tá sendo essa experiência? Meu maior desafio ali foi o que eu falei com Fátima. É aprender a sentir um pouquinho a dor do outro, sabe? Porque aqueles idosos que estão ali, muitos deles também, assim, sentem a falta, assim, de um carinho, um afeto, apesar que as meninas cuidam muito deles, sabe? Mas sente. E eu não sou uma pessoa muito, assim, carinhosa, não é da minha natureza, e eu precisei amolecer isso um pouquinho para conseguir passar isso um pouquinho para eles, sabe? No início, eu chegava, cumprimentava, perguntava se estava tudo bem, se dormiu bem, se tomou café. Aí, com pouco tempo, eu já comecei a dar um beijo. Tá boa, dona Eunira? Já dei um beijinho, um abraço. Então, tá me amolecendo, sabe? Eu digo que tá me amolecendo porque eu não tinha esse afeto. E hoje eu saio de lá, às vezes eu olho assim pro amiguinho, dá vontade de dizer assim, vamos comigo andar um pouquinho, porque eu fico assim, sabe? E eu não tinha isso, eu era mais dura, sabe? Tá me amolecendo aos poucos. Acho que é importante a gente salientar, porque quem não conhece o lar, quem não é de Tucano, não sabe que o amiguinho é um morador, né? Morador. E como que foi, assim, o surgimento do amiguinho lá? É meio que uma figura do lar, né? Sim. É uma referência, assim. Até o pessoal que vai entregar material lá, né? Ele fica naquele cuidado na porta, né? Quando alguém chega. Amiguinho, todo mundo que passa na rua, amiguinho. Então, assim, né? Ele é muito amigueiro, por isso que o apelido é amiguinho. Faz amizade com todo mundo. E quais são os principais desafios enfrentados no cuidado diário dessas pessoas idosas que convivem até hoje, que já conviveu, nas experiências das irmãs e Fernanda? Então, Kainan, hoje, na realidade que lá enfrenta, o maior desafio mesmo é o quadro de funcionários. Porque a gente sabe que existe idosos até 4 graus, né? Grau 1, que é o amiguinho, né? Que ele tem autonomia para se vestir, ele come sozinho, ele toma banho. Claro que tem uma pessoa supervisionando, né? Mas ele é independente. E aí, quando passa a chegar idosos do grau 2, grau 3 até o grau 4, é necessário um cuidado maior. É necessário ter uma cuidadora para cada 6 idosos de grau 4. A gente hoje está com 6 idosos de grau 3. Entendeu? Então, assim, o lar está passando por uma reforma que tem capacidade para acolher 42 idosos, 21 na ala masculino, 21 na ala feminino. Porém, esse número pode cair dependendo do idoso que chegar. Se chegar 10 idosos de grau 3, esse número vai ser reduzido porque a gente vai precisar de cuidadores a mais para cuidar desses idosos que são totalmente dependentes, entendeu? Então, realmente, hoje, a dificuldade que o lar enfrenta é no quadro de funcionários. E a maioria dos moradores já é de grau acima de 1. Só tem um, que é o amiguinho, que é grau 1. O restante que fica lá no lar, que está morando no lar, é grau 3. Então, é um cuidado maior. Depende 100% ali para tomar um banho, para ir para o refeitório, para sentar, sabe? Para se deslocar. Então, é um cuidado muito grande, sabe? Então, realmente, a dificuldade que o lar enfrenta hoje maior é o grau de funcionários, de cuidadores, principalmente. E agregando a fala dela, irmão, o que é que você tem a expor e compartilhar? Como a Fernanda falou aí, né?
estar cuidando do outro é uma forma de você também trabalhar em si. Sim. Então, quando você se depara com um ser humano, na situação que nós vemos e vivemos ali com os idosos, a gente vê que a gente precisa também amolecer nosso coração, sensibilizar nossas emoções e compartilhar uma certa carência afetiva que aqueles moradores têm, né? Então, assim, o fato de você chegar, dar um abraço, de você... Eles já sentem um afeto. sorriso vem nos lábios. Quando você não aparece, eles questionam, cadê? Ele nunca mais apareceu, o que aconteceu? Né? Tem uma moradora lá que o nome dela é Gracinha, né? E sempre quando eu chego, que a gente tem uma rotina também, né? Então, sempre quando a gente chega, eu vou lá falar com eles, perguntar se dormiram bem, se já tomaram café, se tá tudo bem, né? E a Gracinha, eu quase nunca consigo pegar, porque ela é sempre a última, tipo assim, a dar o banho dela. Então, eu vou lá, quando eu volto, ela ainda tá na preparação. E aí, ela você não fala com ninguém, você não veio falar comigo. Aí você tem que lembrar, faltou Gracinha. Eu tenho que ir lá falar com ela, porque ela fica sentida. Ela fica sentida. E aí, no início, isso pra mim foi difícil, porque eu não sou muito de afeto, sabe? E aí, eu precisei me moldar um pouquinho. Falei, não, aqui, esse ambiente, eu preciso dar um pouco mais de atenção, ser um pouco mais carinhosa, porque eles precisam dessa atenção, desse carinho, sabe? Para conseguir dizer assim, não, alguém chega aqui, se preocupa, lembrou de mim, sabe? E é como a irmã fala, lhe molda. Pouco tempo que você fica ali, você vai sendo moldado e você nem percebe. É um trabalhar silencioso, que a pessoa nem mesmo percebe. E esses desafios, como a Fernanda coloca ali, né? Essa dificuldade de funcionários, né, para manter as necessidades deles no dia a dia, das suas rotinas, né, também requer daqueles que se engajam ali como funcionários da instituição, trabalhar-se primeiro para depois estar apto a desenvolver esse trabalho ali, em todos os setores, quer seja como cuidador, como enfermeiro, como assistente social, como quem está preparando as refeições deles, quem está ajudando no banho, quem está limpando o espaço. Então, assim, é um trabalhar-se a si para depois você conseguir dar amor ao próximo que ali está e fazer com que o eu de Deus que existe em mim também possa entrar em conexão com o eu de Deus que existe no outro ali presente. Isso. E você, irmã? Sim. Eu vejo, além de tudo isso que a Fernanda e a irmã Ednilza falou, é um grande momento e é uma grande instituição de cada uma de nós. Cada um deve ter esse jeito especial de cuidar, de acolher, de receber. Realmente é um ambiente gostoso, se torna um ambiente familiar, mas há essa carência do meu irmão, do meu parente estar ali, vir me visitar. Então, precisa também que cada um que coloque os seus lá tenha essa sensibilidade também de ir, de acolher, que lá é uma família. Sim. É uma família, mas tem os outros, tem a biológica que precisa de estar lá, de ver, de acolher o seu. Perfeito. E um assunto tão importante que está sendo comentado nesses últimos dias foi a questão da reforma. Sim. Depois de 40 anos, assim, uma estrutura que eu tive lá, você me apresentando com a outra irmã. Cara, uma estrutura assim que... surreal pra época. Surreal pra época. Ele, sinceramente, ele pensou fora da caixa mesmo. Sim. E tem uma cabeça além do seu tempo. Muito, muito além do seu tempo mesmo. E como é que é essa questão da reforma? O que está mudando, o que precisa ser mudado? Como é que faz para as pessoas irem até lá para visitar? Como é que faz para fazer essa doação? O que você pode compartilhar para quem deseja conhecer, quem deseja contribuir de alguma forma? Quando se fala em reforma, a gente sabe que muita coisa tem que ser ajustado, né? Arrumado nas estruturas para que, de fato, a casa fique agradável no sentido de casa, né? Espaço físico. Então, assim, desde que foi criado, foi construído aquele lá, ele nunca tinha passado por uma reforma tão grande como esta que nós ousamos fazer nesse contexto. Tiveram, assim, pequenos reparos, um piso, uma torneira que quebrou, coisas pequenas. Mas, assim,
O Lar Dona Ritinha vinha passando por uma situação muito séria, quase a ponto de fechar, de ser interditado. Caramba. As paredes rachando, ele estava assim quase que inclinando a sua estrutura, né? A parte hidráulica, quando chovia, quase não chove em Tucano, mas quando chovia, nós tínhamos que desgotar aquele espaço ali de balde, porque era muita água. Às vezes chegava até quase no joelho. Imagine você, uma casa com tanto de idosos, cadeirantes, pessoas que têm difícil locomoção, a gente tem que estar levando para uma parte mais alta da casa para poder desgotar aqueles corredores inteiros. Então, ou a gente fazia isso, ou a tendência era fechar o lar. A parte elétrica também, toda detonada, né? Os banheiros, os quartos, tudo situações bem precárias. Então, quando nós pensamos primeiro de dar só um pequeno reparo, quando chamamos o pessoal que trabalha, o mestre de obra e tudo, ele olhou e falou: irmã, aqui você ou conserta, ou então é melhor colocar no chão e vai ter que construir outro. Então, a gente foi buscando, assim, de que forma poderíamos fazer esse conserto. Ele, num primeiro momento, fez um orçamento que disse: aqui a gente vai gastar em torno de R$700 mil. Uma média, uma base. Só que hoje, quando a gente olha pelo que precisa, de fato, ultrapassa já de R$1.200.000 para a gente conseguir deixar aquele espaço com a estrutura digna e decente de acolher bem quem chega ali. Por quê? Porque, como você visualizou ali, é um espaço gigantesco, né? São 14 enfermarias, fora sala de fisioterapia, refeitório, cozinha, capela, lavanderia, área aberta. Então, assim, é muito espaço, entendeu? E, assim, cada enfermaria tem 2 banheiros. E tinha quartos que, quando o pessoal começou a quebrar o piso, começou a afundar. Então, teve que fazer um tanto de aterro ali, teve que tirar toda a parte de infiltrações, amarrar as paredes que estavam rachadas, dar uma olhada no telhado, né, ver a questão do forro que estava todo danificado. Assim, é muita coisa para detalhar. Mas eu diria a você o seguinte: depois que dermos uma olhada séria em toda a estrutura do lar, ele voltará a ter a capacidade de acolher, como a Fernanda já mencionou no início, os seus 42 idosos, né? É muito, assim, muito espaço, muito trabalho, mas é um trabalho que, assim, não é só das Irmãs Divino Mestre, não, é da cidade de Tucano, né? Então, se é de Tucano, o dinheiro está lá no seu bolso, só falta você chegar junto, um saco de cimento, um metro de piso, né? E a gente contribui, Kainan, com o que pode, sabe? Uhum. Se você hoje tem condições de doar somente 5 sacos, esses 5 sacos vai ser bem aproveitado, entendeu? Então, quem quiser conhecer, ver como é que está o andamento da reforma, é só entrar em contato, ou comigo, ou com a irmã Denilza, ou com a irmã Lúcia, que é quem mora lá no lar, entendeu? E agendar, tipo assim, eu posso passar aí hoje, a gente recebe, sabe? E aí, como você foi, né? Você teve a experiência de ver como é que está a situação, a realidade, que falta muita coisa ali ainda para ser feita, muita mesmo. Então, a gente precisa da ajuda. Como a irmã Denilza disse, foi feito um cálculo baseado nesse valor de 700 mil, mas já ultrapassou muito, muito mesmo. Então, se a gente não correr atrás de pessoas que ajudem, empresários locais ou de cidades vizinhas, pessoas que sintam a dor, né? De tipo assim, tome para si a dor e dizer assim, não, vamos ajudar para não deixar fechar, né? Não vai terminar. E a gente quer que termine daqui para dezembro, né? Com a graça de Deus e a ajuda de todos. Uma pergunta assim, para quebrar o preconceito de quem é leigo. Assim, é um projeto católico, mas quem está à frente é as Irmãs Divino Mestre. Bora poder explicar isso para deixar algo mais detalhado, que o pessoal vai entender. Porque todo mundo sabe assim, a questão do aquisitivo da Igreja Católica e tal, mas é bom a gente poder salientar isso justamente para quebrar essas rupturas. Então, a Congregação Divino Mestre é uma instituição da Igreja Católica que tem um grupo de mulheres que doam sua vida de forma total a Deus, no serviço ao próximo, né? E nessa dinâmica de vida, ela atua em cuidar da vida em diversos setores. Aqui na cidade de Tucano, nosso trabalho é com os idosos, né? No cuidado dos idosos. Mas, assim, a gente também trabalha com a educação.
E quando se fala assim, só pode colocar lá idosos que é católico? Não. É para servir o ser humano como um todo, independente de sua religião, independente da sua condição financeira, independente da sua realidade. O que importa para nós, irmãs da Congregação Divino Mestre, é cuidar da vida, né? Então, a Congregação Divino Mestre é a instituição mantenedora, é quem fica de olho no cuidado com esse espaço. Mas o espaço não é nosso no sentido assim, meu, não, é para cuidar do idoso que eu colocar ali dentro, não. É o espaço que Tucano tem no momento para cuidar dos idosos que residem no município. Então, chega uma interdição da promotoria, por exemplo, olha, irmã, aqui tem esse idoso, por essa razão, a gente não tem como dizer não. Pra você ter uma ideia, nós temos uma lista de 25 famílias esperando só a oportunidade da assistente social ir lá e fazer o cadastro e a visita e acolher, mas como? Que isso faz parte. Função minha. de Ontem mesmo eu entrei em contato com uma moça que teve lá, me procurou e por não ser no meu momento de trabalho, né, ela deixou o telefone, aí eu liguei para procurar saber o que estava acontecendo, o que ela precisava. E aí ela relatou a situação, né? Eu falei, a gente está com a lista de espera, né? Para quando terminar a reforma, a gente ir atrás, ver se ainda tem interesse, né? Como é que está a situação. E aí a gente pega os dados, anota tudo certinho e quando essa reforma terminar, a gente tem a expectativa de conseguir trazer muito mais idosos para casa. Entendi. Nós demos um basta esse ano, né? Não tem como. Foi feito um decreto enquanto Congregação Divino Mestre, informando a comunidade de que em 2025 nós não iríamos acolher ninguém enquanto como morador. A reforma não terminasse. Não iríamos dispensar os que lá estavam, né? Sim. Nos rebolamos de todos os jeitos, né, Fernanda? No meio da obra, para continuar cuidando, continuar com eles, com a rotina que eles tinham, sabe? Mesmo no meio da obra. Em média, o lar tem um gasto de quantos mil? Assim, Nossa. no mês? Porque eu percebi que, ainda bem, vocês já colocaram placa solar, que já ajuda bastante. Sim. Ali nós colocamos, porque assim, como a Congregação Divino Mestre é a instituição mantenedora, então cada irmã da congregação, dentro do pouco que recebe, ela partilha com um fundo comum para a congregação, né? E que nós chamamos de dízimo, de décimo, né? E dessa parte a gente vai tentando suprir nas comunidades que nós atuamos com projetos sociais, nessas parcerias. Então, a gente vendo a necessidade de reduzir um pouco de gastos, principalmente com água e luz, nós perfuramos um poço ali, naquele espaço, nós colocamos o projeto de energia solar para reduzir os gastos, né? Porque assim, a prefeitura, ela entra conosco na parceria de funcionários e alimentação. Mas, final de semana não tem funcionário. Quem é que tem que cuidar dos idosos que ali estão? São as irmãs. E do pouco que a gente recebe, né, a gente paga um funcionário para ajudar no final de semana, um cuidador. Às vezes precisa pagar alguém para ficar no hospital com um desses internos, porque tem que ter um acompanhante. Então, assim, a gente vai dando nossos pulos, né, para não deixar essa necessidade ficar lá vacante. Mas é bem desafiador essa realidade nossa. E o que significa para vocês quando a gente possa comentar que o lar da Dona Ritinha é um patrimônio social da nossa cidade? O que é que vem na mente das irmãs, na sua mente, Fernanda? Quando se fala patrimônio, a gente já entende que é algo que você precisa cuidar. Não pode permitir nem ficar de mãos cruzadas deixando ser destruído, né? Então, você tem que conservar, você tem que zelar, você tem que dar o melhor para que ele continue em boas condições. Então, quando se fala patrimônio do município, apesar de ter uma instituição por trás que está de olho para manter, então, para nós, é uma responsabilidade muito grande, porque nós não podemos deixar, né, esse legado e esse espaço, de uma certa forma, ser neutralizado perante a necessidade do município e também perante a realidade do nosso carisma, que é cuidar da vida em todas as suas instâncias, né? Então, assim, a gente zela, a gente cuida, a gente corre atrás, a gente vê de que forma que aqueles que fazem parte do público tucanense possam nos ajudar, né? Fernanda falava que, assim,
dos pequenos empresários, dos grandes empresários que nos ajudam, de filhos de tucano que moram fora de Tucano, mas que quando pode, da maneira que pode, sempre chegam junto. Então, assim, a gente busca estar também permitindo aos filhos de Tucano sensibilizar da realidade e das condições de uma vivência humana, para que eles também busquem a sua forma de gratidão a Deus no serviço ao próximo. E ao próximo da sua realidade, né, do seu município. Perfeito. E para você, Fernanda? Amigo, eu vejo lá, assim, hoje em dia como um patrimônio, como a irmã de Nilza diz. E é aquela questão, tipo assim, hoje a gente está lutando porque já está ali dentro. Mas amanhã pode ser a gente. Um pai, uma mãe nossa, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um olhar que... Hoje a gente não está na situação de quem está ali dentro. Os idosos que moram ali dentro, que estão na lista de espera, esperando a oportunidade. Mas amanhã pode ser uma avó minha, uma mãe minha, um pai seu. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, sabe? Porque quando chegar a nossa vez, vai estar lá, preservado, reformado, entendeu? Para acolher quem precisar. E qual é o seu parecer, irmã, diante dessa... Então, aproveitando todas essas falas da irmã Ednilza e da Fernanda, é importante realmente cada um cidadão de Tucano, cada uma pessoa ter um olhar carinhoso para o patrimônio, para a instituição Lar Dona Ritinha. Isso. Nós, irmãs do Divino Mestre, estamos lá olhando, mas nossa família é de longe. Nós não vamos trazer meu pai, minha mãe, né? Mas Tucano vai precisar, de uma forma ou de outra, vai precisar de levar o seu pai, o seu irmão, o seu tio, né? Uma necessidade que é importante o morador de Tucano saber que tem um lugar que ele pode deixar o seu pai, sua mãe, seu sobrinho tranquilo, que vai ser bem cuidado. Quantas pessoas de cidades grandes não pode cuidar da mãe e do pai e leva para um lugar tranquilo, vai visitar e vai ver. O Lar Dona Ritinha é esse ambiente, é essa casa onde você pode colocar o seu ente querido, o seu parente e ficar tranquilo pelo cuidado que tem. Mas é importante também que você vá conhecer, você vá lá perceber realmente como é a instituição. Porque ouvir falar é fato, é complicado, mas ver é fato. Dizer, aqui eu posso deixar tranquilo, vai ter cuidado, eu vou ligar o momento que eu precisar, eu vou marcar o horário com assistência social, eu vou estar lá e vou visitar o meu parente que está lá. Porque eu não posso dar toda a assistência que eu gostaria, mas eu tenho um lugar que é favorável para dar assistência àquela pessoa que eu amo. Perfeito. E para que a gente possa entender melhor como é que é a rotina do lar, o que acontece no lar, tem alguma atividade assim no perfil dos seus moradores, tem algum enfermeiro, algum médico? Bora lá, vamos tentar desmiuçar. Justificar isso aqui, né? A rotina deles, Kainan, começa às 7 da manhã, né? Ali no preparo para o banho, a cuidadora chega, né? Vê se está tudo bem, no período da madrugada, ali da noite, né? Tem um momento do banho, e aí tem um momento ali que eles são levados, porque como eu lhe disse, hoje lá tem 7 idosos, mas um é o amiguinho que você conheceu, então ele tem a independência dele, mas o restante dos idosos, ele depende 100% da cuidadora para dar o banho, para vestir, pentear o cabelo, perfume, levar para o refeitório. Aí tem um momento ali do café da manhã deles, né? Eles esperam ali um pouquinho para digerir, e aí a gente leva eles para a sala de TV. Antes da reforma, 2, 3 vezes na semana, eles tinham ali uma atividade física, pintura, várias atividades assim que estimulava, né? Mas devido à reforma, não tem como, porque o ambiente já não permite,
sabe? Então, hoje eles têm um momento ali na sala de TV, que você viu que foi a sala, né, que foi reformada, inclusive foi uma sala que foi ganhada do empresário aqui de Tucano, e eles têm aquele momento ali de conseguir relaxar um pouco na poltrona deles, assistir, qual é o nome daquele canal que passa... Da TV Aparecida. Que eles gostam muito. Participa da missa. E aí depois tem o horário do almoço, né? Que eles almoçam cedo, né? Por volta de 11h30 da manhã. Eles almoçam e tudo direitinho. Na casa hoje a gente tem um enfermeiro, né? O enfermeiro, ele trabalha 20 horas. Então, quando ele está na casa, ele chega, né? Faz ali tira a pressão, vê se está tudo certinho, o sinal vital dele, faz o uso da medicação de cada um individualizado, né? Quando o enfermeiro não está, a cuidadora, né, que é técnica, ela dá total suporte. Então, assim, eles têm uma rotina muito regrada, sabe? Uhum. Tudo ali para eles conseguirem ter um bem-estar, né, tanto assim no lazer como o cuidado com a saúde deles. É tudo bem regradinho mesmo para eles conseguirem descansar e ter ali uma interação. Hoje a gente não está tendo a atividade física por conta da reforma, mas ano que vem, quando a reforma acabar, a gente já tem em mente várias coisinhas assim, sabe, para a gente buscar para trazer para eles ter uma interação maior, que eles gostam, viu? Hoje a reforma está em quantos por cento, assim, chutando, assim, em média? Eu acho que uns 70%. Porque assim, tem uma ala maior, que é a ala masculina, onde além das enfermarias também inclui ali sala de TV, refeitório, Isso. Tudo isso já está nas suas fases, né? Já nos acabamentos. Mas nos acabamentos, sim, né? Ainda falta piso, ainda falta assentar portas, ainda falta o forro, mas assim, já andou bastante. Porque é uma obra, assim, vamos dizer assim, meio que atípica, né? Você tem que seguir umas regras exigidas pelas normas e tal. Sim. Tudo tem que ter um padrão, né? Você não pode fugir daquele padrão devido também o serviço que é oferecido ali dentro. Então, tudo tem que estar dentro dos padrões para que a coisa funcione como o Ministério exige. Mas, assim, além dessa rotina também, a gente tem o cuidado de não deixar passar em branco o aniversário de ninguém, festa junina, Dia das Mães, todas Natal. as atividades que você vê que tem, assim, na escola, em qualquer outro lugar, eles também têm. Interessante. São João esse ano não teve, né, a fogueira. Mas em decorrência a questão da construção, né? Por conta da construção. Mas os outros anos a gente sempre teve o forró. Todo ano, quando chega Natal, sempre tem toda a ornamentação. Seja ela de São João, seja ela de final de ano, Ano Novo, Natal, sempre a gente tenta trazer esse aconchego para eles não se sentirem excluídos, né? Então, a gente tem esse cuidado. E tenta também interagir a comunidade. Isso. O São João é do lado da Dona Ritinha, mas a comunidade ali é convidada a participar. Os familiares são convidados a vir participar conosco. Né? Então, até aniversário, convida os familiares para virem também fazer um almoço partilhado, celebrar uma missa e colocar em ação de graças a vida daquele que ali está naquele momento. Então, assim, a gente busca estar fazendo essa interação lá e comunidade, né? Sim. E também algumas escolas providenciam alguns projetos e vão desenvolver lá. Sim, a escola Chapeuzinho Vermelho, Zélia de Brito, algumas escolas. Esse ano não por conta da reforma, né? Mas esse ano foi um ano bem assim anteriores, que a gente precisou dar uma parada 100%, porque a gente focou mesmo em terminar a reforma daqui para o final do ano. Entendi. E aí ano que vem a gente volta a todo vapor com essas atividades todas aí que foram citadas. E assim, achei muito interessante na questão do lado da Dona Ritinha ter uma página digital, podendo compartilhar assim, a rotina do dia a dia pra gente entender melhor. Que às vezes essa garotada do jeito que tá vinculada às redes sociais, acho que o lar tava deixando esse detalhe se passar. E hoje em dia, Kainan, tudo é a internet. Isso. Tudo é rede social. Então, você tem ali uma ferramenta que você pode usar, sim, ela ao seu favor. Né? Se você está procurando ali fazer o bem, você pode usar essa ferramenta para alcançar pessoas que não têm nem noção da instituição.
né, que é a nossa realidade hoje de muitos jovens. Se você passar na rua e perguntar um adolescente de 15 a 17 anos, você sabe onde é o lar, o que é o lar? Não sei. Então, a gente tem nesse momento aqui, né, todo mundo com o celular ali, o Instagram e tudo, a gente consegue, nossa, o lar da Dona Ritinha, eu não sabia, não conhecia, tá tendo a oportunidade agora de conhecer. Eu achei o máximo quando fez a página virtual do Insta e fez o vídeo divulgando a reforma, eu fui lá e compartilhei. Foi o nosso primeiro momento, não foi? Foi isso. Eu criei a página, eu chamei meu colega, o Rafael, falei, Rafael, aproveita esse pique de coragem que eu tô aqui. 15 minutos, passou disso, eu desisto. É mesmo? E vamos fazer esse vídeo, vamos jogar aí no Instagram, vamos fazer um Instagram por lá e vamos ver a repercussão que vai dar. Então, foi muito bem aceito. Muita gente comentou, muita gente curtiu, gostou. E aí eu falei, não, tá pouco. Vamos procurar uma pessoa mais especialista, que foi você. Eu falei, vamos convidar, né? Vamos ver se ele vai topar a ideia. E estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje. Graças a Deus. E agregando mais ainda essa questão de fala, reforçando, porque a ideia no momento principal é ajuda massiva para a reforma. Sim. Mas isso não quer dizer que ao concluir a reforma a gente não possa contribuir de alguma forma. Continuar contribuindo. Tem algum canal tipo que vocês possam compartilhar? Hoje todo mundo usa Pix, Sim. Pix CNPJ ou outro tipo de formato de Pix. Nós temos o Pix da coordenadora, que é uma das irmãs que cuida da casa, a irmã Lúcia, né? Isso. Que é esse Pix que nós colocamos à disposição da comunidade para nos ajudar. Né? E temos também a conta, que é no Bradesco. Só que assim, às vezes tem pessoas que contribuem com R$100, tipo, quando cai na conta, aí os impulsos que o banco cobra, come todo o dinheiro, né? Quando a gente vai olhar, não tem. Aí, por isso que a gente prefere, assim, né, passar o Pix. Tem pessoas que doam mesmo, assim, em espécie. Então, assim, né? E tem pessoas que vão lá, visitam obras. Irmão, eu vou chegar junto com X valor. Será que tipo de material? Tinta, pronto. Então eu vou dar uma lata de tinta. A gente já indica a casa onde a gente está comprando a tinta, onde está comprando. Que na verdade, Kainan, e a pessoa vai lá e faz a gente tem o a pagamento, lista. Né? A gente tem uma lista do material que a gente precisa, né, para a reforma. E assim, se você quiser ir lá nos visitar, irmã, eu quero dar uma olhada na lista, tá à disposição. E aí você vai dar uma olhada e falar, hoje eu consigo lhe ajudar com uma lata dessa tinta que está na lista. Já é uma contribuição, já é uma ajuda, sabe? Então, se todo mundo fizesse um pouquinho, né, eu acho que a gente conseguiria terminar antes de dezembro, que é a data estimada, né? E como está a população no quesito de mobilizar-se em questão de doação, em compartilhar um vídeo, que de alguma forma já é uma ajuda? Já é uma ajuda. Eu diria assim que muita gente ainda falta fazer a sua parte. Porque assim, tem um bocado de gente, assim, né? Tem muitas pessoas que estão junto no sentido de divulgar vídeos, panfletos, que compram, fez uma rifa, por exemplo, ficou muitos bilhetes que não foram comprados, adquiridos. Você não tem R$10 para contribuir, para comprar um bilhete, para ajudar, não é algo assim supérfluo, não, é algo que você vai fazer a diferença. Então, assim, nós fizemos essa rifa, foram 10.000 bilhetes, aliás, 1.000 bilhetes, no valor de R$10, mas ainda ficaram quase a metade sem ser adquirido. Né? A verdade, Kainan, que o que a gente vê, assim, a gente que está lá dentro, que muitas pessoas ainda não foram tocadas pela causa, sabe? E aí a gente tenta tá promovendo, né? Tipo assim, hoje a gente veio para aqui, né? Vai ter um momento assim que as pessoas vão parar para olhar sobre o que é o vídeo, sobre o que é que a gente tá conversando aqui, e às vezes sente o interesse, não, eu vou ali ajudar, vou fazer minha parte, mas tem pessoas que ainda não foram tocadas e a gente precisa estar constantemente procurando meios de se comunicar com esse público que ainda não foi tocado, que ainda não se sentiu tocado pela essa causa do lar, sabe? Então, é desgastante um pouco, porque a gente vê, tipo assim, nossa, é uma coisa tão simples, sabe? De tipo assim, visite. Porque uma coisa, como a irmã falou, uma coisa a gente tá aqui conversando, falando sobre a obra, mas se você for lá ver com seus olhos, é impossível você não se sentir tocado por aquilo ali, sabe? Você olhar aqueles idosos, o olharzinho deles de tipo assim, aqui hoje é a minha casa, ali se tornou a casa deles,
sabe? E a gente quer o quê? Trazer um conforto maior. Quando chover, não alagar. Não é confortável você estar na sua casa e você ter uma casa quentinha, que não molha, que as telhas estão bem conservadas, que não tem goteira, que não está quebrada? Então, é isso que a gente está buscando para eles, que eles tenham conforto, sabe? Para quando chover não ficar com aquele receio. Nossa, será que hoje vai alagar? Será que daqui a pouco vai ter que chamar um mutirão para ter que tirar uma pessoa de dentro de um quarto correndo porque vai encher de água? As pessoas ainda não foram tocadas dessa maneira, sabe? E aí a gente está tentando, veio aqui, amanhã já tenta fazer outra programação, sabe? A gente estava pensando em passar nas escolas, né? Para ver se a gente consegue ter o olhar dos jovens hoje em dia, né? Porque não é por ser escola que tem muitas adolescentes e pré-adolescentes ali que se sentem tocados. Eu lembro que quando eu era jovem, assim, jovem que eu falo que com 26 anos, eu tô me achando velha, tá? Quando tinha essas palestras, nossa, muitas palestras que eu assisti quando eu estudava no Zélia de Brito, eu saía chorando, porque eu queria ajudar e eu não podia. Eu chegava em casa, mãe, me dê R$10, R$2 para eu poder levar a mãe para contribuir num balaio, numa rifa. A minha parte eu já fiz, sabe? Então é isso que a gente hoje tá nessa luta. E assim, lembrando também, viu, Kainan? Porque às vezes pensa, eu não vou ajudar não, porque eu não tenho muito. Mas não é muito que você pode dar. Nós estamos precisando do seu pouco mesmo. Isso. Porque é com o seu pouco, com o meu pouco. E o nosso pouco faz a diferença. Que faz a diferença. Entendeu? Então, quem não pode doar muito, doa um pouco do pouco que tem. Sim. Quem pode doar muito, louvado seja Deus. Na sua generosidade, dê aquilo que você pode, né? Abra seu coração. Nós não estamos pedindo para pessoas. Nós estamos lutando pela vida de pessoas que são concidadãos nossos, né? Pela dignidade, né? Pela dignidade das pessoas. Então, assim, eu acho que você ter uma obra dessa na nossa realidade de Tucano e você sentir assim, omisso à realidade, é você negar a sua existência enquanto ser humano. Porque eu não posso, como dizia Fernanda numa outra fala anterior, eu não posso prevenir que no meu futuro eu não venha precisar. Entendeu? Então, assim, é lutar pelo direito do outro, mas que ao mesmo tempo é um direito meu, porque eu tenho, graças a Deus, a vida, porque Deus me concedeu o dom de estar viva. Mas amanhã eu posso estar precisando do cuidado de alguém, né? É o lado dos idosos. Mas nós temos vidas que foram cuidadas ali dentro e que são cuidadas, a exemplo de amiguinho, que ainda nem atingiu a fase da terceira idade. É verdade. Entendeu? Então, assim, a proposta do lar, quando no seu ideal fundacional, era cuidar dos idosos, mas na dinâmica da cidade e na realidade que ela foi sendo conduzida, houve momentos que teve que colocar ali pessoas ainda jovens, porque não tinha familiares que cuidassem, porque a saúde em si precisava de um cuidado diferenciado, né? E as irmãs estavam ali para acolher, para cuidar e para zelar dessa vida. Entendeu? Então, assim, é você, enquanto cidadão tucanense, perceber e assumir a causa como sendo uma causa nossa. A Congregação Divino Mestre, no sentido de ser uma instituição que olha, que zela, está ali cuidando, mas nós, irmãs, somos de realidades diferentes e de cidades diferentes. Eu estou aqui, com certeza, até o dia 14 de janeiro de 2026. Pode ser que dentro da missão que assumi, Deus me permita, ou me peça, ou me apresente uma realidade para ficar mais 2, 3 anos. Mas a proposta da minha vida é servir onde Deus me enviar. Então, Ele pode me mandar para São Paulo, para Salvador, né, para Rio de Contas, não sei, para qualquer outro lugar. Mas o lado Dona Ritinha continua pertencendo à cidade de Tucano. Não tem como arrancar aquele espaço e levar para uma outra realidade. Não. Mas as freiras, elas passam, fazem a sua missão e deixam aí a responsabilidade para que a cidade de Tucano continue tendo ali um zelo e um cuidado pelos seus, por aqueles que, né? Amiguinho, por exemplo, nem é de Tucano, mas está em Tucano e como quase um tucanense, né? Já ele mora aqui. Eu conheço, o amiguinho tá lá há muito tempo. Nossa, faz muito tempo que o amiguinho tá ali. Amiguinho é sergipano, é da cidade de Tobias Barreto. Ah, que interessante. Né? E ali nas suas andanças da vida, nas suas realidades, nos seus desafios, acabou ficando ali.
Teve também duas pessoas na minha época, que eu cheguei aqui para morar nos anos 90. Aí tinha Maria Chiquinha, que não tinha a idade própria, mas se afeiçoou às irmãs, ao ambiente e ficou. Ela, depois de muito tempo, ela voltou para a cidade dela, que era Rio de Contas, mas ficou um tempão. Outra pessoa também, que não é baiano, Manuel, acho que é sergipano também, foi acolhido numa situação bem delicada, não tinha idade, foi acolhida acolhida pelo lar Dona Ritinha e viveu a vida inteira até a sua morte. Era sua casa, era seu ambiente. Tinha filhos aqui em Tucano, mas não quis morar com os filhos, ficou no lar Dona Ritinha. Interessante. Isso é uma história marcante. Já era a próxima pergunta. Assim, quais histórias marcantes que vocês podem compartilhar que tocaram em vocês? Então, essas são essas delas, né? histórias. Mas nós temos outras, também tem outra história de um seminarista. Ele veio ser padre, mas ele não quis mais ser padre. E foi para o lar Dona Ritinha e viveu lá até morrer. Caramba! Não quis mais vivenciar, né, o dom da sua vocação. Assim, até então, creio que ele deve ter feito o seu discernimento vocacional e aí percebeu que ele poderia continuar vivenciando esse clima gostoso, que Tucano tem um clima muito bom, né? Eu gosto do clima quente, me dá energia. Isso é sergipano. Então, e ele ficou aqui, né, e faleceu ali, foi sepultado aqui em Tucano, mas os cuidados ali. O Manuel também, que a irmã já mencionou ali. Sim. Então, era morador de lá do lado da Dona Ritinha, contribuía no cuidado da casa da forma que ele podia. Ele ajudava a irmã a ir fazer compra na feira, ele ajudava a ficar ali atendendo a portaria, né? E depois entra numa situação de saúde bem delicada, porque ele também tomava umas pingazinhas, mesmo as irmãs dando não, Manuel não pode, bebia e aquela coisa. Mas finalizou seus dias ali dando graças a Deus por ter um cantinho e alguém para olhar, para cuidar dele. Interessante. Alguma coisa marcante, apesar de 2 meses? Não é 2 meses, né, amigo? Porque eu estagiei 3 meses. Então, totalizando, eu tenho uns 5 meses. 5 meses. Você está em gestação. Porque, tipo assim, 2 meses, assim, de forma mais assim, mais direta, oficial, né? Oficial. Assim, marcante não, como as irmãs não, né? Mas foi um lugar que me marcou. A verdade é essa, né? Porque eu nunca imaginei, eu não vou mentir não, sabe? Eu imaginei eu em qualquer outro espaço, mas eu nunca me imaginei voltar para o lugar que eu estagiei. E aí quando a proposta chegou, eu falei assim, nossa, era para mim, sabe? E aí os primeiros 15 dias eu fiquei meio assim, mas hoje eu vejo que realmente era para mim aquele ambiente, porque eu sou muito de tomar as dor, sabe? Então hoje, se a causa é a reforma, eu vou dar meu sangue para fazer o que for para ajudar na reforma, seja na divulgação, seja procurando contato com empresários ou até com os nossos políticos da cidade, né? Então assim, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Então me marcou, porque eu nunca me imaginei tomando a frente, sabe? Eu sempre fui assim, eu sou muito para frente, mas ao mesmo tempo eu sou um pouco resguardada, não sei se vai dar para entender. E hoje eu me vejo numa posição que eu preciso tomar a frente, porque por ser assistente social do lar, muita coisa depende da minha ação, né? Da Fernanda tomar a frente, assim, não, ela como assistente social, ela tem que correr atrás. Então, nos primeiros dias eu fiquei meio assim, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou dar conta? Mas hoje eu mesmo dou a resposta. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu fico assim, Kainan, todos os dias, desde que assumi a missão de diretora-geral da Congregação Divino Mestre, que eu sinto assim o carinho de ir lá, dar um abraço, saber se estão todas bem. E nessa dinâmica de conduzir um grupo, que não é só em Tucano, mas nós temos casas em vários estados do Brasil, eu sempre tenho que me ausentar para ir ver como está também o trabalho nosso, das nossas irmãs, em outras realidades, né? Com educação, com creche, com trabalho de evangelização, pastoral e tal. Reuniões, são assembleias, são coisas que eu preciso me distanciar de Tucano. Aí, digamos assim, eu passo uma semana sem ir ao lar. Quando eu retorno, que chego perto daquelas idosas que residem ali, a primeira coisa que elas perguntam é, passou tanto tempo sem vir aqui,
já estava com saudade. E o amiguinho, ele tem um carinho muito grande por mim. E no início eu não sabia muito lidar, não, sabe? Porque eu não sou uma pessoa muito afetiva. E aí teve um dia que ele olhou assim pra mim, tanta dó. Eu falei assim, meu Deus, cara, vontade de levar. Dá vontade de levar. Aí ele fez assim, você já vai? Eu falei, já, eu preciso ir, deu meu horário. Ele fez, você volta amanhã? Eu falei, não, amanhã é minha folga, eu só volto tal dia. Aí ele ficou tão triste, assim, o semblante dele, sabe? Aí todo dia que eu chego, tem dia que eu chego muito cansada da minha rotina, eu chego lá tão cansada. Aí quando eu passo no primeiro portão, ele fala, amiguinha, você tá tão linda hoje. Aí me beija e me abraça, aí pronto. Você tá boa? Você tá boa? Aí eu olho assim pra ele, feio, o cansaço rapidinho vai embora. Você esquece, na verdade, do cansaço. Aí você fala, não, eu vim hoje, tô cansada, mas eu tenho que fazer tal coisa pra ajudar eles que estão aqui. Então, de certa forma, você sai de casa quebrada, você chega lá, você esquece das suas dores que você saiu de dentro de casa, sabe? Legal. É legal, sabe? Eles têm assim como sendo parte da sua família. Entendo perfeitamente. Da sua família, né? É verdade. Então não veio o enfermeiro, não veio o assistente social, a irmã não apareceu. Eles ficam sentindo. Eles ficam sentindo, cadê? Mas não deixa de não criar um laço, de certa forma. Cria. De fato. Um amiguinho mesmo, um dia desse, ele me perguntou assim, ei, eu posso lhe pedir uma coisa? Mas não diga a irmã Lúcia, não. Eu falei, ok. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Eu acho que ele escutou eu falando alguma coisa sobre. E aí ele fez, eu gosto de chocolate. Você pode trazer um chocolate pra mim? Eu falei, eu vou perguntar à irmã se pode primeiro. Se ela autorizar, eu vou trazer. Aí no outro dia eu voltei. Você precisava ver a alegria dele, com uma barrinha desse tamanho assim, que eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, eu vou lhe dar pra você matar a sua vontade. Ele passou o dia todo dando risada. Aí eu saí, ele me agarrava assim, que ele tem esse costume, né? Você vai pra onde? Eu falei, amiga, eu vou lá conversar com a irmã Lúcia, sabe? Aí você percebe a inocência, o carinho, não tem maldade nenhuma, sabe? Aí eu saio de casa pensando, o que é que eu posso fazer hoje pra conseguir andar um pouquinho esse processo, pra trazer um conforto para eles. Aí quando eu não consigo pensar em nada, eu volto para casa chateada. Poxa, hoje eu poderia ter feito tal coisa. Hoje eu poderia ter pegado a irmã Denilze e ter corrido em 3 escolas para apresentar o lá e ter conseguido alguma ajuda para ajudar eles. Sabe? Aí quando você não consegue movimentar nada, você fica tipo assim, nossa, é frustrante, sabe? Por isso que hoje a gente tá aqui. Eu vou atrás do Kainan. O Kainan vai abrir portas para mostrar o lá para o município que muita gente não conhece. Você estava agoniado. Que quando? Que dia? Você tenha calma que eu tenho umas coisas para fazer. Quando concluir, a gente faz. Mas eu creio que a partir desse espaço, desse momento, muita gente que está assim, né, nos acompanhando e acompanhando você, claro, vai se sentir mais assim, tocado, vai perceber que para doar assim, para o lado não precisa muito. E a gente conta assim, com essas parcerias, né, de todos os lados que vierem. A gente vai estar aqui sempre dando graças a Deus pelo pouco que nos chega, da forma que chega, e confiando, acima de tudo, que é a graça de Deus que age na vida da gente, né? Às vezes hoje eu posso dizer, eu vou ajudar lá, não sei que direção tomar, mas depois quando você conhece a história, não tem aquela frase que diz assim, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se você não conhece a história, se você não conhece a finalidade do que você está fazendo, você não dá o devido valor. Mas quando você conhece, quando você sabe o que está sendo feito, de que forma você pode também se tornar um agente nessa história, aí você se sente mais no compromisso de chegar junto, de fazer sua parte, né? Não é porque fulano de tal não fez, tal político poderia ter feito. Mas se ele não fez, o problema não é meu, é dele. Eu vou fazer a minha parte, né? E como esse agente de transformação que sou na história, eu vou fazer por onde aquele sonho, aquele ideal seja, assim, de uma certa forma, dinamizado, né? E se concretize na realidade da vida de uma forma bem amorosa, bem afetuosa para quem ali reside, né? Legal. E assim, quais são os projetos futuros após a conclusão da obra, né? Essa obra. No primeiro momento, a gente pensa em, né, retomar as nossas atividades de uma forma mais concisa. Nós precisamos revisitar essas famílias que estão aí ansiosas, que chegue logo a hora de poder colocar o seu ente ali. Primeiro porque são pessoas que os filhos moram fora, tem que pagar alguém para cuidar.
sente-se um pouco que sem muito recurso financeiro para essa realidade. Sim. E também a questão da confiança. Não é que eu estou em São Paulo, pago alguém para cuidar dos meus pais, por exemplo, mas eu não estou ali próximo o tempo Sim. todo, né? O que a gente vê muito quando as pessoas nos procuram é que realmente tem a confiança, sabe? De você assim, nossa, meu pai vai ficar aqui e eu sei que aqui ele vai ser bem cuidado, sabe? Porque quando você, como a irmã fala, coloca uma pessoa, que eu já vivenciei isso, né? Um idoso que depende 100% de uma pessoa e uma pessoa aleatória. Hoje entra uma pessoa, não fica, aí daqui a 2 meses se arruma outra e é sempre aquele ciclo. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. E acaba que realmente não é a mesma coisa, sabe? Você tá de lá apreensivo. Será que tá maltratando? Será que tá judiando, como a gente fala? E lá no lá não. O que eu vejo do pessoal quando procura, a ânsia de ver mesmo assim, conseguir uma vaga, é porque sabe que lá eles vão ser bem cuidados. O momento que você estiver lá no seu serviço, bateu saudade ou preocupação, você liga, você tem um contato, você consegue ver ali nele o semblante de quem está sendo bem cuidado. É visível, sabe? Então, muitas procuras é justamente por isso, porque sabe que é um ambiente que é como se estivesse dentro da casa dele, com ele, com um filho, com um neto, com um parente, sabe? Então, quando a irmã fala isso, é nessa visão, sabe? De realmente ser um ambiente que você tenha confiança. Você sabe que ali é como se estivesse dentro da casa dele. Ou até, né, mais. Porque a gente sabe que hoje em dia tem filhos que não se importam, né? Chega nessa fase, é como se fosse um peso, né? Então, a gente acolhe, né, com maior cuidado, faz de tudo ali para manter a rotina. Muito deles sente falta, a gente tenta tá ali mantendo contato. A sua mãe hoje está sentindo falta, você pode ligar? A gente pode marcar um horário para você falar com ela, ou você vir aqui ver ela. Isso é importante relatar, Sim. porque muita gente não sabe desses detalhes do que ocorre. Porque tem idosos assim que tem 10 parentes, mas ela sente falta de um, que pode ser um filho, um sobrinho, um neto, que aquele um não liga, não visita, e ela sente a falta. Então, quando a gente percebe que ele ficou um pouco triste, a gente pergunta, o que está acontecendo? A senhora está um pouco triste? É porque fulano não veio me ver, ou não me ligou. Aí a gente entra, né, em ação, começa a entrar em contato, o que está acontecendo, que você não está visitando, não está entrando em contato, você pode vir, vamos marcar um dia. E aí, quando a pessoa vem, você precisa ver a alegria. Muda. E o familiar tem um horário específico para ir, os dias? Tem horários, né? Porque assim como qualquer outra instituição, lá tem as suas regras internas, né? O ideal é que as visitas sejam feitas com a minha presença, né? Do assistente social dentro da casa, que seja agendada, porque como eu falei no início, a gente tem uma rotina. Então, assim, eu não fico ali 100% à disposição. Eu tenho algumas demandas, né? Para resolver, então eu não estou 100% ali todos os dias. Às vezes eu preciso ir numa prefeitura, ir numa secretaria, resolver algumas outras demandas. Vim aqui, né? Esse momento agora era meu horário de estar lá, eu não estou lá, estou aqui. Então, assim, tem que ser uma coisa conversada. Fernanda, amanhã eu posso? Se tiver dentro ali né? Aí eu, não, pode sim, a gente marca o horário, você vem, né? É uma visita assistida, né? Porque não pode deixar o idoso muito assim... Porque tem pessoas que chegam e falam coisas que podem deixar ele muito sentido. E aí fica triste, passa um dia triste, e aí não é bom para ele, sabe? Por isso que é uma visita... Aí altera até o seu quadro clínico. É uma visita assistida para realmente evitar coisas que não tem necessidade. Porque às vezes as pessoas chegam lá, um parente que você viu tem 10 anos, 5 anos. E aí dá uma notícia que não tem a necessidade de falar e ele fica triste. Perde a vontade de comer, e aí muda o quadro dele até clínico. Então, tem que ser uma visita assistida para a gente ter noção do que é que está passando de fora para dentro, para aquele idoso, entendeu? Por isso que tem que ser uma coisa bem organizada, né? Que muitas pessoas não entendem. Nossa, para ver minha mãe eu preciso agendar. Tem que agendar, tem que comunicar, tem que falar, porque é o cuidado com eles que a gente se preocupa, sabe? Não é tipo assim que a gente proíbe, mas tem que ter esse cuidado. Sim.
E é importante também, nesse momento agora de reforma, ir lá, você que não conhece o Lar Dona Ritinha, vá, conheça, veja, porque depois da reforma você vai ter conhecimento vai ter segurança de colocar alguém que você precisa colocar lá. Vá, se você não conhece, vá, veja, vá conhecer, veja como é que está caminhando a reforma e faça também a sua contribuição, como já foi falado durante o nosso momento aqui. O pouco que você poder ajudar é importante, é muito importante. E depois da reforma vai ser a alegria de estar lá e sentir que você fez parte de alguma coisa que você contribuiu para acontecer a reforma. E falando nessa contribuição, você tem aí, ó, o canal do Pix, por exemplo. Vou deixar o número do Pix, né? Note aí para você não esquecer. Pegou caneta? Beleza, então lá vai. O nome do Pix está no nome de Maria Lúcia de Oliveira, que é a irmã Maria Lúcia, que é a que cuida, né, dessa parte administrativa e gerencial dessa reforma. E é o telefone dela, 759-9251, aliás, 9258-8139. Repetindo. 759-9258-8139. Não esqueça, hein? E quem não puder contribuir de forma financeira pelo Pix, passa lá, veja dentro dessa lista do que a Fernanda já mencionou antes, do que tem em termos de material para você contribuir. E você diz, irmão, eu vou poder contribuir com 2 lâmpadas, eu vou poder contribuir com 2 extintores, eu vou poder contribuir com duas latas de tinta, vou poder contribuir com 3 portas, né? Então, assim, com o que você puder, né? Irmão, eu vou poder contribuir com a obra toda, nossa. Ai, Deus. Mas, assim, né, brincadeiras à parte, o que puder chegar, com a graça de Deus, será bem recebido. E nem se preocupe, Deus vai devolver para você, contribuinte, muito mais do que você imagina. Sim. Viu? E é assim. E dentro desses projetos futuros também, nós temos, nesse projeto de reforma, nós deixamos também um quarto para visitas. Porque nós temos idosos que os familiares não residem aqui em Tucano. Aí, às vezes, fica naquele impasse. Não vou visitar, a desculpa, né? Desculpa a palavra, nem impasse. Na desculpa, assim, não vou visitar minha mãe porque eu não tenho onde ficar, não tenho dinheiro para pagar um hotel, né? E ainda ter o desgaste da viagem. Não, você pode vir, porque nós temos no lar um quarto para hospedar familiares que venham visitar os seus entes queridos que ali estão. E alimentação também. E alimentação também. Isso. Viu? Então, assim, só não chega junto quem, de fato, tem um coração ainda muito duro. Mais duro, como dizia Fernando, que o dela já está amolecido. O meu Está sendo trabalhado. Está sendo trabalhado, então. Deus está quebrando. Tá. Deus tem o seu jeito de trabalhar e tocar no ser humano, né? Somos obra da criação de Deus, então Ele sabe exatamente como direcionar nossos sentimentos e de que forma o nosso íntimo ser modificado. Né? Então é isso aí. Irmãs, o bate-papo tá massa, mas chegamos ao fim. Eu queria saber as considerações finais de vocês, reforçar mais uma vez o Pix, como as pessoas podem ajudar a comunidade, não só tucanense, mas região. Fica à vontade. Então, a gente espera, né, que depois que essa gravação for pro ar, que as pessoas dêem uma atenção maior, né? A gente espera o apoio de um pessoal que de certa maneira gira, né, ali a questão financeira do município, né? Então a gente espera de verdade um olhar mais carinhoso, com mais atenção, né? Que tenha um pouquinho mais de empatia, de consciência, porque como eu falei lá no início, hoje são eles que estão ali dentro, amanhã pode ser um pai ou uma mãe, ou até a gente. Sim. Né? E a casa está ali para cuidar, né? Está ali para cuidar. A gente está correndo muito atrás dessa reforma para conseguir realmente trazer um conforto, um aconchego realmente de lá, né? Então, eu tenho boas expectativas, viu? Estamos correndo atrás, né? Estou fazendo minha parte. O coração está amolecendo, como a irmã disse, né? E tenho boas expectativas. Legal.
E nós, enquanto instituição, a gente só tem como agradecer. Isso. Primeiro a Deus, depois essa oportunidade, né? A esse quadro na sua pessoa, Kainan, por ter, assim, nos favorecido este momento. Nos né? recebido Nos com tanto recebido. carinho e atenção também. Isso. E também, assim, agradecer por aqueles que já chegaram, que Sim. estão chegando, que, assim, somam força conosco. Aqui eu agradeço também a pessoa de Fernanda, não é porque é uma funcionária, está ali, mas a gente vê que ela vai além do que recebe. Então, assim, todo o empenho que ela tem demonstrado para com lá a Dona Ritinha, todo o cuidado, esse querer, também é um querer nosso, né? Então, Sim. assim, eu vejo que é Deus conduzindo pessoas, né, anjos em forma de pessoa, para fazer com que esse projeto, que não é um projeto do Padre José Gomesindo, não é um projeto só da Congregação Divino Mestre, é um projeto de Deus, oferecido de graça ao povo tucanense, para melhor viver todas as etapas de sua vida, né? Tem a escola? Tem. Não tem a creche? Tem. Não tem o hospital? Tem. Mas tem também a casa dos idosos? Tem. Então, assim, a gente precisa somar força, e essa força é feita em parcerias, né? Então, assim, a gente agradece a você, a esse espaço, agradece também àqueles que são seus seguidores e acompanham esse quadro, né? E que com certeza se sentirão, assim, sensibilizados e tocados para melhor ajudar e chegar junto conosco. E repetindo o Pix, né? Sim. 799 79 ou 75? ou 75 75992588139, né? E o nome da pessoa que aparecerá é Maria Lúcia de Oliveira, que é uma das irmãs que residem ali e que, de uma certa forma, é uma responsável direta, né, para Isso. conduzir todo o processo da obra. Então, eu, como Divino Mestre também, irmãs Divino Mestre, agradeço a Deus, a você que nos deu essa oportunidade, e também ao povo tucanense, o poder público e todas as pessoas que, a partir de hoje, eu acredito que vão amolecer os seus corações, não é, Fernanda? Isso. Como você, para se sensibilizar e ajudar a casa, o lar, Dona Ritinha, que é uma família que no futuro, como já foi falado tantas vezes aqui, pode ser eu, pode ser o seu irmão, o seu pai, sua avó, a gente não sabe, né? Tudo é de Deus, está no coração de Deus. Isso. Bom, se você puder compartilhar também o arroba do Instagram, né? Sim, o arroba do Instagram do lá é lá_dona_ritinha. É o Instagram que a gente está usando hoje, né, para movimentar o dia a dia, mostrar um pouco da obra, como é que está o andamento. E esse vídeo também vai ser divulgado lá quando o Kainan disponibilizar. O podcast vai ser divulgado na plataforma da Casa das Ideias no YouTube. Sim. Contudo, os cortes vou fazer publicação dupla para que ajudem ainda mais na divulgação. E quem puder também estar divulgando já é uma forma de ajuda. Sim. Porque vai chegar em pessoas que a gente não conhece, né? Não conhece a gente, não conhece a instituição. Então, até na divulgação também é uma forma de ajuda, né? De estar compartilhando, comentando, mandando para as pessoas que não têm Instagram, né? Porque muitas pessoas não têm, não acompanham. Então, se eu pego ali o vídeo, mando no WhatsApp, a pessoa se interessa e procura saber. O número vai estar lá para entrar em contato, e a gente está de porta aberta esperando para receber todo mundo. Pois é, gente, quero agradecer vocês, meninas, irmãs, né? Fernanda, por ter compartilhado esses detalhes de como iniciou o projeto lá da Dona Ritinha, trazendo informações necessárias com que a população venha entender a real necessidade dessa reforma, ou melhor, dessa grande reforma, porque são 40 anos de história, então estava precisando dar esse upgrade na parte estrutural para que possa receber os idosos com mais qualidade de espaço, com que eles possam fazer atividades de forma adequada ao seu tipo de perfil, porque cada um tem seu nível, né? Então, ratificando ainda mais, essas instituições, ela tem acompanhamentos de normas técnicas, então é necessário ter essas normativas seguidas. Então, espero aí que essa reforma seja muito abençoada, que esse valor venha chegar de forma mais rápida,
para que Deus venha tocar no coração das pessoas, dos contribuintes de Tucano, de cidades circunvizinhas, e fazer com que Deus fez com o Fernando, né? Amolecendo o coração dela, amolecer o de todos nós. É verdade, tá vendo? Deus faz milagre. Deus é um milagre. Então é isso. Gratidão por ter participado desse quadro Arraso com Vida. Mais um podcast aí que a gente leva como forma de aprendizado, levando informações, conhecimentos de qualidade. Agradeço de forma gratificante a todos da bancada e as pessoas que estão nos assistindo, tá? Casa das Ideias, seu novo espaço de informação. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau!